Boa noite a todos e a todas. Quero dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo, a Laura, que é a nossa primeira convidada. E hoje nós teremos o segundo evento de lançamento do livro Histórias do Isolamento, Contos, Crônicas e Desabafos. Antes de iniciarmos as nossas entrevistas, eu gostaria de colocar que a editora Todas as Musas sente profundo pesar pelos momentos difíceis que a pandemia da Covid-19 tem trazido às pessoas. E nós apresentamos esse livro como uma manifestação de resistência. Histórias do Isolamento tem a participação de 74 autores e autoras. E hoje nós vamos conversar com alguns escritores e escritoras que acreditam, como Nietzsche, que a arte existe para que a realidade não nos destrua. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso evento, segundo evento do livro Histórias do Isolamento. Laura, boa noite, Laura. Tudo bom com você? Laura, eu acho que o seu microfone está desligado, Laura. Conseguimos? Tudo bem, Fernanda? Agora sim. Boa noite, Laura. Tudo bom? Boa noite, tudo bem? E obrigada pela oportunidade. É um prazer imenso, mais uma vez. Nós é que agradecemos muito a Laura de estar aqui mais uma vez conosco. A Laura é nossa companheira de publicações pela Todas as Musas. Ela participou também da antologia de professoras poetas e tem 3 livros solo publicados pela editora. Está aparecendo aí para vocês: O Mistério de Dona Amélia e Outros Contos, Palavras Piratas e A Semântica do Caos e Outros Poemas. Então, Laura, vamos lá agora conversar sobre o Histórias do Isolamento. E, Laura, eu preparei aqui uma questão para você que tem a ver com o seu conto, né? E primeiro para os leitores saberem, os futuros leitores saberem, a Laura faz um texto no qual ela observa um antagonismo que a gente vive dentro dessa pandemia. O antagonismo é: o mundo ficou menos barulhento, com menos carros, um ar mais limpo. Isso que a gente ouvia até, né? Que os canais de Veneza ficaram todos limpos. E aqui em São Paulo também muita gente foi lá tirar foto do céu, tirar foto do sol, né? Que nunca dava para a gente ver direito, a lua. E a Laura coloca em contrapartida a tudo isso o monstro da Covid-19. Laura, conta pra gente esse elemento um tanto quanto surrealista, fantástico, porque o conto dela é surrealista, é fantástico, de contraposição entre o ar, a limpeza, e ao lado disso o monstro da Covid. Conta pra gente como é que é esse seu pensamento, Laura. Na verdade, esse conto é mais um conto de autoajuda, para entender o para que tudo isso, de repente, aconteceu. Vem algo invisível, poderosíssimo, letal, que coloca, de repente, mais de 7 bilhões de pessoas confinadas em suas cavernas, como eu falo no conto, né? E sem saber para quê. Mas, contrapondo a esse monstro que eu sempre questionava o para quê, eu via que a natureza se renovava plenamente, maravilhosamente, sem a agressão do homem. Então, eu busquei o seguinte: será que esse monstro não veio para que nós não nos reflitamos a respeito de nossas vidas? De nossas. Será que o que a gente estava vivendo realmente era o que a gente queria? Será que não é para resgatar valores tão esquecidos? E o conto da Laura, ele tem muito dessa espiritualidade. Laura, você acha assim, no começo, essa questão de que a pandemia modificará as pessoas era bastante presente. Você ainda acredita nisso, Laura? Acredito. E o que me deu toda essa crença, toda essa serenidade de pensar dessa forma,
é que as pessoas, de repente, são obrigadas a se olharem, a se conhecerem, a resgatar o respeito uma pela outra. Ou então, não está bom para mim assim. Então vamos mudar, vamos fazer como a natureza, vamos transformar, né? Vamos realmente resgatar valores como o respeito, a solidariedade, a compaixão, o verdadeiro amor incondicional. Não vamos ficar robotizados como nós estávamos. Então, eu acho assim, que esse conto é mais um conto que sereniza as pessoas para acreditar em um mundo melhor. E eu gostei muito do conto da Laura, posso dizer que eu também me senti serena. Não vou dar spoiler para ninguém, mas o final do conto é bastante esse reencontro com essa harmonia, né, Laura? Muito gostoso. Então, Eu tentei harmonizar todo esse pavor que esse monstro estava causando com a serenidade que a natureza estava me dando. O sol, as estrelas, sentir o perfume do sol. Você já viu isso? Você sentiu o perfume do sol? Perfume das plantas, das estrelas. Legal. Isso é muito bom. Isso é muito bom. É por isso que eu estou serena, apesar de, né? Como que eu estava? Estou bem serena e acreditando que realmente nós teremos melhores, muito melhores. Que bom, né, Laura? E, Laura, a gente vai ter agora aqui um contraponto, né, Viviane? A Viviane, seja bem-vinda, Viviane. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Uhum. Porque, Laura, a Viviane, ela constrói um conto pra gente com um futuro distópico, né, Viviane? Com certeza. 6 meses de isolamento, e nós estamos agora à beira dos 6 meses, e a Viviane lá atrás, quando começou a quarentena ainda, pensou como estaríamos daqui a 6 meses. Viviane, já entramos nesses 6 meses, né? Já não, quase aqui chegamos. E eu vou dizer para você e para a Laura, graças, que aquilo que a Viviane imaginou não é a realidade. Graças Viviane, a Deus. conta para nós o que você imaginou depois de 6 meses de pandemia, como é que o mundo estaria? O conto, na verdade, ele é uma fantasia. Eu sou muito fã de ficção científica, né? Eu gosto de filmes, gosto de livros, né? E quando eu escrevi, eu tentei dar essa pegada assim mais para o lado da ficção científica, né? Assim, uma realidade bem fatalista, né? Por que isso? Porque no momento que eu escrevi o conto, eu vi as pessoas empolgadas com lives, e não, olha só, vamos fazer home office, a vida está normal, a gente está em casa, mas a gente pode fazer coisas normais, e a gente está vivendo uma situação que não é normal, né? Ficar dentro de casa, não poder sair, ou sair e ter que se cercar de uma série de segurança, né? Usar uma máscara e chegar em casa e tomar banho inteiro, né, e ter que lavar tudo que você traz da rua. Isso é uma situação que até hoje, né, me traz muita atenção, e que, assim, naquele momento a gente não sabia quando ia acabar, onde isso ia chegar, né, e era um momento que eu estava muito pessimista mesmo, né, é claro que assim, é uma fantasia, o conto é uma fantasia, né, mas, assim, a que ponto, né, essa coisa também de você não poder se aproximar das pessoas, você não poder ver nem seus familiares, né, nós ficamos aqui na minha casa durante quase, assim, seguramente 3 meses sem ir na casa da minha irmã, por exemplo, né, que mora no bairro próximo, né, e eu tenho sobrinhos, né, então a saudade era muito grande, e a falta desse contato, para mim, foi uma coisa muito, muito ruim, e foi aí que eu juntei tudo isso, né, esse caldeirão, e acabei escrevendo esse conto, desse futuro bem distópico, como vocês falaram, né, Então, aqui respondendo a pergunta aqui dos nossos ouvintes, né, daqueles que estão nos assistindo, o conto da Laura chama-se O Refúgio. E o da Viviane, o da Viviane, A Vida em Tempos de Corona. Viviane, esse A Vida em Tempos de Corona... Desculpa, o meu é O Mal do Isolamento.
Opa, peraí. O mal do isolamento, desculpa, Isso. Viviane. Tudo E bem, tudo o bem. mal do isolamento, perceba, a Laura trouxe esse acolhimento e você no mal do isolamento trouxe esse futuro distópico, né? Viviane, fala pra gente, você tá otimista, a coisa tá melhor do que você imaginou, ou você acha que a gente ainda vai chegar nesse patamar que você colocou? Olha, eu espero que a gente não chegue nesse patamar, até porque, né, tem aí uma série de vacinas em vias de serem, né, estão sendo testadas e com certeza uma ou mais que uma vai dar certo. Tem também uma terapia da Fiocruz que está em teste, parece que já foi patenteada, para tratar quem já está doente. Então, não chegaremos, eu espero que não cheguemos, né, a esse patamar. Eu acho que, nesse sentido, está melhor, né? Porque já se encontra caminhos, né, para tratar quem está doente e, quem sabe, para ter uma vacina, né? Então, acho que a gente está numa situação bem melhor, mas no início realmente era uma coisa assim, quando é que isso vai acabar, onde isso vai chegar? E assim, é muito estranho, porque eu só tinha visto esse tipo de situação. Eu sou historiadora e professora, né? E eu só tinha visto isso nos livros mesmo, a questão da gripe espanhola, né? Então, é uma coisa meio desesperadora. Mas acho que a gente atualmente estamos num caminho otimista, bem Esperamos. otimista. Viviane, então Esperemos. fala novamente para as pessoas que estão procurando o seu conto, que eu me equivoquei no nome. O seu conto é O mal do isolamento. Mal do isolamento. O Mal do Isolamento. Laura, o nome Isso. do seu conto? O refúgio. Então, nós convidamos a todos e a todas a lerem O Mal do Isolamento e O Refúgio. Viviane e Laura, agradeço muito a presença de vocês. Muito Gostaria de obrigada. falar mais acerca tanto desse universo que nos aconchega quanto daquele que nos assusta, né? Mas Uhum. convido a todos e a todas para lerem esses dois contos maravilhosos. Muito obrigada. Tá certo. Muito Obrigada. Eu obrigada. Boa agradeço. Obrigada. noite. Boa Eu noite. agradeço também a oportunidade. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tá. E agora eu vou chamar para vocês dois outros autores, a Lídia Rocha de Macedo e o Luiz Rezende. Boa noite, Lídia. Boa noite, Boa Luiz. noite, boa Boa noite. noite. Então, a Lídia, ela escreveu um conto chamado Coelhos Enxergam no Escuro e o Luiz, Desobediência Civil. Vou começar com uma pergunta com a Lídia. Lídia, posso começar com você? Claro. Lídia, no seu texto você realiza um contraponto entre uma menina e uma pessoa de mais idade. Eu acho que é a avó da menina, né? É isso? Sim, é a E avó. a avó fala para essa menina da importância do isolamento, no sentido de isolar-se para ficar sozinho, como forma de aprendizado. Diz pra gente, Lídia, essa sabedoria dos mais velhos de se isolar para aprender pode nos ajudar a enfrentar esse período? Pois então, eu acredito que sim, né? Essa é uma história bastante autobiográfica, né? Eu escrevi em primeira pessoa e, e ela tem a ver com coisas que eu nem sabia por que tinha aprendido na vida, mas que me foram extremamente úteis na medida em que as situações foram se apresentando. E agora, com a situação da pandemia, se fez muitíssimo útil e conveniente, né, ter desenvolvido esses aprendizados que minha avó, né, me passou. Foram bastante úteis. Conta pra gente, Lídia, que aprendizados são esse aí? Você fala coelhos enxergam no escuro, porque a menina quer fazer o quê, Lídia? Então, pois é, sem dar spoiler é fogo, né? Mas a minha avó, eu fui extremamente arteira, né? E adorava brincar na rua e essas coisas todas. E a minha avó fazia um contraponto constante com coisas que hoje como eu sou professora de mestrado, mas eu também sou clínica. Eu fui para a academia há 16 anos atrás, né? E, e ela sempre me ensinava uma coisa que eu trabalho muito, que é a coisa de aprender a ficar consigo mesma, aprender a silenciar a si mesma,
aprender a se ouvir, né? Aprender a se tranquilizar, coisas assim, que ela falava de outro jeito, não desse que eu estou falando, né? E falava para uma criança, e eu achava muito absurdo aquilo. Eu sempre dava uma discutida, dava uma teimada, assim, de por que eu tinha que fazê-lo, né? Mas foram bastante interessantes as coisas que ela passou, né? Tanto foram que eu também as apliquei mais tarde, enquanto mãe, e hoje aplico ainda na clínica, né? E aplico com os alunos também, sem dúvida. Então, eu convido vocês para lerem o conto da Lídia, porque tem várias coisas que eu ouvi da minha avó, que hoje em dia eu falo para o meu filho, e que é verdade, tá, Lídia? Concordo com você, principalmente com a soneca depois do almoço, que é uma delícia, né? E que, na opinião dela, não era o mais importante dormir, o mais importante era aprender a sossegar. Eu gosto de dormir mesmo, Lídia. Ótimo. Né? Então, uma delícia o conto da Lídia de a gente ler, e engraçado, né, Lídia, por causa da questão também de a gente se identificar com as personagens, muito gostoso. Sim, que bom. Ótimo. Deixa eu fazer uma pergunta agora para o Luiz. Luiz, o seu universo é de um preto velho. Luiz, então, Luiz Rezende, Desobediência Civil, o nosso preto velho que se direciona a uma casa de jogos. Uma lotérica. É lotérica, Luiz? Posso chamar assim? Isso, pode chamar Né? assim. E aí, que poderia mudar o destino dele, esse negócio de jogar, né? Jogar. E, Luiz, como é, primeiro, essa personagem do preto velho, e essa questão de que eu estou desobediente, eu estou mentindo, eu estou falando a verdade, porque eu não identifico se ele está falando a verdade ou se ele está mentindo. Como é que é essa questão que você quis colocar no preto velho? Na verdade, a ideia principal é da desobediência civil em todos os seus âmbitos, em todos os seus ângulos. E o que tem de interessante nisso tudo é que o jogo, quando você fala lotérica, eu até prefiro que seja dito como um jogo, e não especificamente como uma lotérica, porque com a pandemia nós começamos a jogar muito, né? Jogar entre verdades e mentiras. Verdades foram ditas e mentiras que foram ditas, e etc. Então, em tudo aí é um jogo, e em todo movimento, né, há essa questão da desobediência civil. A desobediência civil que vem enquanto um crime para o Estado, a desobediência civil que vem enquanto solução para algumas questões durante a pandemia. Então, eu pego esse universo todo e vou fazer o que eu acho que é o papel principal da literatura, que é questionar, nunca afirmar nada, né? Ela questiona. E nesses espaços da desobediência civil, eu deixo espaços na minha escritura, digamos assim, para que o próprio leitor possa interceder a maneira como ele quer, ou seja, tento dar ênfase à imaginação do leitor para que ele resolva algumas questões ali, questões até de desobediência civil. Quanto à verdade e à mentira, disseram um dia que a verdade era muito boa e que a mentira é ruim. Eu faço um questionamento, não será inversão de vez em quando? Ou não será inversão? Então, eu estou trabalhando basicamente com conceitos numa formatação diferente, um pouquinho diferente do que seria o conto. E é muito legal esse ponto do Luiz, que ele falou assim, jogar com a verdade, com a mentira, né? E não estabelecer um jogo, porque esse ponto de interrogação que fica quando a gente lê o conto faz com que a gente imagine, e aí o leitor acaba sendo um pouco autor, né, Luiz? Eu imagino o que aconteceu. Você meio que joga para a gente o texto, né? A todo momento é um jogo, e onde o autor é o que menos importa, né? Porque, na verdade, a relação que se estabelece ali entre o texto e o seu leitor. E o jogo e os questionamentos está do texto para o seu leitor, e às vezes se inverte, porque há uma necessidade muito grande na sociedade, na nossa sociedade, aliás, na civilização como um todo, de questionar todos os valores que foram nos ensinados, e desvalores, né? Então, vamos colocar isso dentro do âmbito da filosofia e brincar com essas coisas, dizer,
até que ponto, né, é verdadeiro isso que nós afirmamos. Aliás, o texto faz até uma coisa interessante. Ele, em nenhum momento, ele afirma nada. Ele só brinca com os jogos, ele faz brincadeiras. A minha intenção, na verdade, era escrever um texto leve, ao mesmo tempo denso, porque fala de conceitos, e essa tentativa de questionar, porque durante a pandemia podemos parar, e se isso gera um direcionamento dos meus textos e das minhas coisas, né? Hoje aqui, agora, durante a pandemia, durante esse chamado isolamento, né, nós temos que questionar a existência como um todo, temos que questionar o conceito de humanidade que temos, o conceito de verdade, mentira, vários conceitos que permeiam por aí, e, de uma certa maneira, nos levou a isso tudo que estamos aí, historicamente nos levou a tudo isso. E, inclusive, se você perceber, até o conceito de isolamento é colocado em voga, porque você tem um isolamento, que é o do preto velho, que parece ser um isolamento maravilhoso, né? E o isolamento da multidão para com ele enquanto ele caminha pela rua, que também é complicado. Então, são vários questionamentos que a gente faz. Em quase todos os textos que eu estou produzindo, né, contos que eu estou produzindo de poesia, né, pode-se ver essa coisa do questionamento, porque o papel principal da literatura é questionar. É verdade. Luiz, eu agradeço muito essa palavra sua, né? O papel da literatura é questionar. E Lídia, me deram uma bronca aqui em casa, que falaram assim, a menina não é tanto levada assim, ela é próxima à avó, né? Então, porque todo mundo gostou também do conto e falou assim, essa coisa de enxergar no escuro é um aprendizado, né? Então, eu queria agradecer muito a Lídia pela participação, o Luiz pela participação. Prazer. Dizer assim que são dois textos muito gostosos de serem lidos e que traz para a gente universos bastante distintos. Então, no questionamento, que é o papel de toda a literatura e de tudo aquilo que está escrito dentro da literatura. Lídia, muito obrigada. Prazer. Lídia, Coelhos Enxergam no Escuro, e o Luiz Rezende, Desobediência Civil. Lídia Rocha de Macedo e Luiz Rezende. Agradeço muito a participação de vocês. Nós é que agradecemos, e muito pelo lugar, pelo espaço. Que bom. E leiam os contos, e leiam também os outros elementos de Histórias do Isolamento, contos, crônicas e desabafos. Nós temos no universo de 74 autores, alguns autores que estão conosco na live, mas o texto está disponível em www.todasasmusas.com.br, na versão de papel e na versão online, tudo bem? E agora eu chamo para conversar com a gente a Márcia, Maria da Consolação Soranço Bucelin e a Márcia Moreira Custódio. Oi, Márcia, tudo bom? Tudo jóia, prazer estar aqui, boa noite. Prazer, boa noite. Maria, tudo bem com você? Maria, está nos ouvindo? Tudo bem, boa noite, Fernanda. Boa noite, Sim, Maria. Fernanda. Boa noite, tudo bem? Um prazer. Tudo bem, um prazer. Vou começar com a Márcia. Márcia, podemos começar com você? Fique à vontade. Vamos lá, Márcia. O texto da Márcia chama-se, foi intitulado, né? Momento Grave e Agudo. Márcia, no seu texto, você fala do compromisso de professores e professoras com o ensino e trabalha um contraponto entre aprendermos a diferença entre o acento grave e agudo. Então, aquela professora que quer ensinar, o acento grave é esse, o acento agudo é esse, e as mortes que a doença pode causar, né? Diz para nós, Márcia, como você vê essa situação de dualidade do ensino neste momento de pandemia? Muito bem. No momento em que eu escrevi, nós ainda estávamos bem no início da pandemia, mas
o vírus já tinha feito bastante estrago em algumas localidades, né? Então, eu me vi sendo pega de surpresa, né, com o meu irmão doente. Esse conto, ele é até um pouco autobiográfico, né, vítima da pandemia. Então, e havíamos passado, assim, na instituição, por reuniões sobre metodologia, né, toda aquela parte pedagógica, como incentivar os estudantes. Então, de repente, eu vi que tudo aquilo não era nada, nada em relação à pandemia, principalmente em vista do que eu estava vivendo, né, que de algum modo foi muito solitário, né? Então eu faço essa dualidade, né, momento grave e agudo, para questionar o que realmente é grave e agudo, né? Então eu faço esse questionamento, colocar um monte de estudante dentro de sala enquanto várias pessoas estão morrendo, né? Então foi bem isso que eu pensei. Então, a Márcia, ela faz uma brincadeira com o acento, mas também fala desse momento. Então, o título do texto é Momento Grave e Agudo, para mostrar para a gente que existem outras coisas que são importantes, né, Márcia? Até porque agora é o momento de se discutir isso, né, Márcia? Com todas as escolas querendo abrir. Você é professora, né, Márcia? Você falou. Sim, Como é que você vê isso? eu vejo de forma muito temerária, né? Eu fiz esse conto como tributo ao meu irmão, né? Que meu irmão faleceu de Covid, né? Depois do meu irmão, eu perdi um primo, depois eu perdi um tio, tudo vítima da Covid, né? Então eu vejo que a escola sempre vai estar ali. Se não tiver uma, a outra, né? Agora, as pessoas que amamos, não. Né, a gente tem que viver intensamente as pessoas que amamos, né, aproveitar esse momento que estamos muito íntimos nesse isolamento e procurar valorizar, né, os pequenos gestos, a companhia, né, a escola sempre estará lá e nós não queremos colocar nossos estudantes também em risco, ter que passar pelo que nós passamos, né, quem sofreu a perda como eu sofri a perda. E aí eu acho que é importante, né, Márcia, falar primeiro minhas condolências aí por você ter perdido, né? Muitas vezes as pessoas parece que ficam distantes dessa coisa de não morreu ninguém próximo a mim. Morre, todos nós deveríamos ser próximos, né? E eu acho, Márcia, que essa questão da escola, eu não sei quanto a você, mas eu, quando me lembro da escola que eu frequentei, eu lembro muito mais dos meus amigos, dos meus professores, das pessoas com as quais eu convivi, do que apenas do nome do assento. Então, a escola ela vai além de ensinar uma matéria. Ela ensina, inclusive, nós estarmos vivos e sentirmos empatia, conseguimos ver o sofrimento do outro. Então, Márcia, muito obrigada, agradeço muito você compartilhar conosco este momento, tá? E volto a dizer, né, a literatura aqui também mostra para gente como resistir. Então, resistir a esse universo de tanta tristeza pelo qual nós estamos passando. Márcia, muito obrigada por essa divisão, tá? E faço assim, Márcia, como que é o nome do seu irmão? Egildo. Egildo Samuel Moreira. Desculpa, Egeu? Egildo. Gildo. Então, dedicamos também ao Gildo não só o conto da Márcia, mas o livro como um todo, né? São por essas pessoas que a gente tem que lembrar, né? E saber que a literatura, ela traz essas pessoas à nossa memória. Márcia, muito obrigada. Vou passar, agora eu vou passar para Maria da Consolação Soranço. Maria, vamos lá, Maria. Eu queria saber para você o seguinte: você disse para a gente no seu texto que o pior inimigo não é o que você vê, mas sim aquele que existe dentro de você.
Como é isso, essa coisa do externo e do interno? Como é este medo e este inimigo que está dentro de nós, Maria? Eu pensei nesse inimigo pensando no outro, né? E no início da pandemia também, um militar saindo do hospital na Itália, e ele havia estado na guerra. Então, eu pensei nisso, esse inimigo que está dentro de nós, é o pior do que está fora. Então, essa guerra, Maria da Consolação, fala para gente esses dois tempos que você trabalha no texto, né? O tempo de guerra real e o tempo real da Covid, quer dizer Tempo que de guerra. tudo que vem no imaginário, né? Como que é isso, Maria? Sim, é um tempo de guerra imaginário, físico, né? Inspirado nesse personagem que estava saindo ali do hospital na Itália, né? Um militar. Esse é o tempo imaginário. E o tempo que nós estamos vivendo, estamos vivendo ainda, né? Estávamos vivendo, que é o tempo de agora. Por isso que eu digo, o pior inimigo é o que está dentro da gente, né? Então, a Maria da Consolação faz esse contraponto muito gostoso dentro do conto. Eu convido vocês a lerem, tá? E, Márcia, eu tô aqui, até desculpa, Maria da Consolação, mas eu tô aqui, né, Márcia? Assim, agradecemos muito a sua participação, tá? E aí, a Maria da Consolação, assim, eu acho muito bonito também o seu texto de você falar de como a guerra ela parece estar distante, porque não é uma guerra que nós estamos enfrentando, mas é uma guerra contra um inimigo que é esse inimigo interno, né, Maria? Então, como é difícil para a gente não ver as bombas estourando, mas saber que elas existem e levam tantas vidas, né, Maria? Acho que o da Maria deu uma travada. Maria, então agradeço muito a Sim, sua participação. eu é que agradeço. É um Tá? prazer ter participado com vocês. Que bom. E Márcia, muito obrigada, agradeço novamente a sua participação. Muito obrigada. Eu agradeço vocês, tá, por ter feito esse tributo ao meu irmão. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Então, lembrando novamente que a literatura é uma forma de resistir, de persistir. E é lógico que aquilo que eu falei no começo da live, né? Estamos aqui fazendo este lançamento, mas chorando aí pelos mortos todos que existem no Brasil e no mundo. Essas coisas que nos trazem tanta tristeza, que é esse momento no qual nós estamos inseridos, tá? Vou chamar agora para conversar com a gente a Márcia Mendonça Alves Vieira e o Pedro Panhoca da Silva. Sejam bem-vindos, bem-vinda Márcia, bem-vindo Pedro. Muito obrigado. Começo com a Márcia Mendonça Alves Vieira. O nome do conto da Márcia, A Noite da Lua Rosa, né? Primeiramente, queria dar aqui as boas-vindas para a Márcia, que escreveu, já publicou com a Todas as Musas, um livro chamado Dicionário de Personagens, da obra de Paulina Chiziane. Está aqui para vocês, né? E ela está participando agora de um movimento lindo, Márcia. A gente está aqui adorando a questão que ela conversou com um grupo de bordadeiras de Santa Catarina, para transformarem os textos de histórias do isolamento em bordados poéticos. Nossa, Márcia, eu estou morrendo de vontade. Fala só um pouquinho para a gente dessa sua ideia, Márcia. Vou dar um oi para todas as bordadeiras, que elas estão ouvindo, estão nos vendo, né? Oi para você também, né? Muito prazer.
E a gente tem um grupo de bordadeiras, eu participo também, e elas compraram um livro e ficaram apaixonadas por todos os contos, pelos desabafos, por tudo, e estão fazendo esse projeto, né, de bordar os contos. E como eu disse para elas, e eu achei muito importante ouvir a Márcia falar do irmão, do primo, isso a gente fica até sem voz, né, para continuar. Mas eu lembrei muito do Walter Benjamin, quando ele fala no livro, num texto dele, que nós temos que colocar essas vozes emudecidas na história. E ao fazermos esse livro, com essas histórias do isolamento, nós também estamos fazendo história. História das vozes emudecidas, daqueles que não podem falar. Tanto no livro, né, no nosso livro, Histórias do Isolamento, como também no bordado. E elas estão muito animadas, elas acreditam, assim, que vai ficar um trabalho maravilhoso. E também para contar essa história. Não é mais. Eu também acredito. Muito... Acredito que vai ficar lindo, Márcia. Eu já vi bordados de poesia, sempre gosto muito deles. Queria agora só falar um pouquinho do seu conto, Márcia, porque tem uma parte do seu conto que você diz: industrializou-se a morte. Sim, né? Sim. Uhum. A morte da Covid, e você também puxa um outro elemento de morte aí, que é a morte da violência contra a mulher. Sim. Márcia, como é que essa história de industrializar-se coisas tão tristes? Sim, a partir do momento que nós temos um número da violência da mulher que aumentou durante a quarentena, o isolamento, que agora já nem é mais quarentena, né? Mas, a princípio, já aumentou esses números. Nós somos um número, nós somos números. A morte é um número. Morreu, né? Você assiste o jornal, morreu tantos, né? Hoje foram tantos mortos, hoje foram tantos. São números. E os nomes? Né? E os nomes? Então, isso virou uma indústria. Né? A morte é uma indústria. É muito difícil você pensar no ser humano como número. É muito difícil você pensar que são números que são rejeitados por muitos hoje no Brasil, porque o que nós vemos no Brasil hoje é muito triste. Então, são números, nós somos números em tudo, e nós não somos números, nós somos gente, são mulheres que estão perdendo a vida, são mulheres violentadas. Então, então isso me colocou essa ideia, essa palavra, indústria. Porque o que é industrializado é feito em séries, né? E a morte virou isso. Quem se preocupa? E né, Márcia, eu até coloco aqui, acrescento, que essa industrialização da morte fez até com que as pessoas dissessem que era preciso todos saírem para trabalhar, senão as mulheres sofreriam mais violência. Olha que absurdo! Quer dizer, como se a violência contra a mulher já não fosse um elemento que ele não é isso. A pessoa não comete a violência porque está dentro de casa, né, Márcia? Eu tenho feito um estudo sobre essas questões da palavra dentro das instituições públicas, dentro da instituição igreja, dentro da instituição governos, e como isso tem refletido para aumentar a violência contra o gênero feminino. É muito triste ter isso, eu não vou passar números, né, porque não tem nem dá tempo de fazer isso, mas essa palavra é muito forte. Essa palavra, eu libero a violência porque você está dentro de casa. A palavra tem muito poder. E as instituições, pessoas que estão, né, à frente dessas instituições, têm que pensar no valor da palavra deles, o discurso deles. Como esse discurso afeta
aquele que ouve. Eu posso praticar violência contra a mulher, porque uma autoridade me deu essa liberdade, né? E é muito interessante, se você pegar o livro de Rousseau, Emílio da Educação, ele vai falar o quê? Eu tenho lido muito sobre isso, porque ele fala que a mulher ela tem fisiologicamente, psicologicamente, ela é preparada para sofrer violências. Isso é repetido em Freud, que tem uma, dentro da psicanálise também, que a mulher gosta de um sofrimento. Então, são discursos de Rousseau, em 1800, que voltaram, estão reverberando dentro da nossa sociedade, dentro das nossas casas. Isso é muito triste. E eu me preocupo muito com isso, com os discursos que vêm da religião, que vêm da filosofia e da sociedade. Isso está imbricado um ao outro, né? Isso é bem pernicioso para o gênero feminino. E, Márcia, acho que assim, a conversa com o Pedro também pode continuar a partir daqui, porque o Pedro, ele fala dentro do seu conto, né, Pedro, a questão de como as pessoas desvalorizam a arte, a escrita, como o trabalho de quem faz uma pesquisa, né, Pedro, que você coloca para a gente isso no seu conto, é desvalorizado. Você está escrevendo, isso não é trabalho, né, Pedro? Coloca para a gente essa situação aí de como o pesquisador não é visto como aquele que trabalha, Pedro. Como é que vem isso dentro do seu conto? Boa noite a todo mundo, obrigado a oportunidade. Já me apresentaram, né? Eu sou o Pedro, né? Fico feliz de participar da coletânea. A minha ideia foi trabalhar um pouco, né, sobre a minha realidade, né, que é ser pesquisador, né? Eu faço doutorado no Mackenzie, em letras, e o que eu tentei colocar, né, no meu conto é exatamente isso, né? Como que essas habilidades que as pessoas estão pedindo para a gente desenvolver, né, nessa pandemia, podem ou não serem valorizadas, né? Embora, assim, você não é obrigado a desenvolver algo útil, algo prático, né? Você pode desenvolver muito bem algo que te faz bem. Aliás, você precisa desenvolver algo que te faz mais bem do que ser útil, porque senão você fica louco, né, num período como esse. E o meu caso, por exemplo, foi começar a escrever contos e crônicas. Graças a Deus deu certo aí com vocês, né? Bom, além disso, eu faço minha pesquisa interminável, que vai estar programada para acabar em junho de 2022, e, sinceramente, o que eu mostrei no conto é o quê? Que a minha vida não mudou quase nada, né? É porque eu fico no meu quarto pesquisando o dia inteiro, escrevendo o dia inteiro, e a maioria das pessoas acha isso inútil. Tipo, é só porque você não perdeu o emprego que você está escrevendo, é só porque você dá poucas aulas, se Deus quiser você consegue outra escola para completar o seu horário. Não, eu quero escrever, né? Eu tenho a ideia, né, tenho a intenção de ser doutor um dia, né? Tenho a intenção de ter um título maior do que o meu atual mestrado, né? E eu tentei fazer isso de uma forma trágica, né? Porque é uma tragédia escutar isso todos os dias, né, das pessoas, mas no final fica engraçado, não sei porquê. Pedro, pode ficar tranquilo, porque eu também, como pesquisadora, mestrado, doutorado, eu ouvi isso muitas vezes na minha vida, Pedro. É difícil, mas não vai né? fazer nada, menina, só vai ficar escrevendo aí, só vai ficar lendo, né? Então, isso essa realidade que as pessoas acham que livro, que pesquisa não serve para nada, né, Pedro? Nas áreas das humanidades, né? Pois as humanidades, elas sofrem um preconceito grande com isso, né? A gente tem um papel fundamental na formação de leitores, na formação de alunos mesmo, para a cidadania. A gente prepara, para quem dá aula na faculdade, para o mercado de trabalho, né? A gente quer ter os melhores egressos aí do curso e acolher bem quem está chegando. E a pesquisa, para as pessoas, assim, basicamente se resume às pesquisas das exatas e das biológicas, né? A gente sempre está em desvantagem, sendo que o nosso trabalho
muito mais complicado, a meu ver, né? O mamífero é sempre um mamífero, o réptil é sempre um réptil, né? Agora, até hoje a gente não sabe o que é um conto e uma crônica direito, né? É uma linha muito tênue, né, nas duas. Então, é muito... Eu brinco, né, quando eu começo essas rivalidades, né, que quem tem as manhas faz humanas, cara. Isso aí não é para todo mundo, não. E aí, Pedro, tem uma coisa muito engraçada no seu conto, muito legal, que é a questão da pessoa não querer sair do isolamento, ou então ver que eu já estava em isolamento, né? E isso é legal, tá, gente? Porque eu converso com as pessoas, tem tanta gente que fala, tem isolamento, mas eu sempre vivi assim, ou então, vai voltar tudo ao normal, eu não quero, eu quero ficar desse jeito, né? Sim. Então, o Pedro trabalha de uma maneira bem humorada no conto dele acerca disso. Pedro, antes de agradecer a você, eu queria dizer assim para todos e todas que estão olhando esse fone todo brilhante no Pedro, que, Pedro, cadê a sua touca, Pedro? Ah, tá lavando. Eu convido a todos e a todas para verem as fotos que as pessoas mandaram do Histórias do Isolamento. A gente fez um clipe e colocou no site da editora, no blog da editora, no YouTube da editora. E o Pedro tem uma touca muito legal, que ele tirou a foto e a touca junto com a foto, né? Márcia, as bordadeiras vão ter trabalho para abordar não só a fala do Pedro, mas ele com a touca. Olha, só quem viu que vai saber. Só quem verá também que vai saber o que é. Vou deixar no ar aí essa touca aí. Então, eu convido a todos e a todas que estão com vontade de ver a touca do Pedro, que acessem o Facebook da editora, acessem o nosso Instagram, todas as nossas mídias, tá? O YouTube, que tem o vídeo com as fotos das pessoas com os livros, e lá tá a touca do Pedro, tá? Mas também que leiam o livro para ler, assim, tomar contato, isso, com a história do Pedro, que é Times New Romance, e com a história da Márcia, que é A Noite da Lua Rosa. E também Márcia, a sua questão da lua rosa aí, eu vou deixar também para o pessoal pensar. Por que a lua rosa dentro desse quadro de violência contra a mulher? Tá? Agradeço muito ao Pedro, agradeço muito a Márcia. Muito obrigada. A gente ficou muito feliz. Eu fiquei muito feliz de participar. Um abraço. Abração. Um abraço para a Lígia Mena, que apareceu aqui e comentou. Eu publiquei já capítulo em livro dela, eu gosto muito dela. Eu encontro em congresso. Lígia Mena, grande abraço. Então, um abraço aí para Lígia Mena. Então, um beijo, um abraço para a Lígia aí da gente. Então, obrigada, Márcia, obrigada ao Pedro. Chamo agora para a gente conversar o Rafael Correia de Freitas, com o conto Anormal é a Normalidade, e a Rejane Fiepec Carpenedo, com o conto Inversão do Curso do Tempo. Rafael e Rejane, sejam bem-vindos. Obrigado. Olá, boa noite. Boa noite. Começo com o Rafael. Posso ser, Rafael? Vamos lá? Claro. O Rafael, ele é uma pessoa muito querida. Tá tão diferente, Rafael. Vou dar uma de velha agora. Tempo, né? Eu fui professora do Rafael. Professora do Rafael na faculdade, foi um dos meus primeiros alunos na Universidade do Grande ABC. Logo que eu comecei a dar aula na universidade, eu encontrei o Rafael, e uma pessoa, assim, muito querida, né? Foi aluno meu, foi aluno do Flávio. Então, Rafael, coração, assim, que gostoso que você publicou esse conto com a gente, tá? E aí eu vou falar para o Rafael, vou fazer a pergunta para o Rafael, que é o seguinte: no texto do Rafael, a questão do tempo, ela é abordada. A Covid-19 estava distante da gente, lá longe, e de repente ela chegou no Brasil,
mudou toda a nossa rotina, até trazendo para a gente um questionamento que foi: o que faz sentido agora? Fala um pouco, Rafael, acerca desses novos sentidos que a gente deveria encontrar diante da pandemia. Que sentidos são esses que você coloca dentro do seu texto, Rafael? Bom, boa noite a todos. Fernando, obrigado pelas palavras carinhosas no bottom. Um prazer e um orgulho para mim poder reencontrá-los novamente depois de tanto tempo. Na verdade, quando se ouviu falar da pandemia lá no começo de fevereiro e o carnaval rolando solto aqui no Brasil, parecia muito distante da gente, muito longe. E você falava, isso aqui não vai chegar aqui, isso aqui é um vírus que acontece lá na África, como aconteceu com o Ebola, ou a gripe aviária como na Ásia, e você jamais imagina que isso vai acontecer com você no seu país. Hoje eu estou diretor de escola, né? E você organiza uma escola com 700 alunos em 2 turnos. Então a rotina segue, tudo vai andando, vai trabalhando normalmente, e de repente eis que chega a Covid-19 aqui no Brasil. E de repente você se vê numa situação completamente inesperada. Então, faz com que a gente reflita, causa reflexões sobre o nosso fazer, sobre o nosso cotidiano. Então, na verdade, assim, você começa a pensar, o que faz sentido? Qual é o sentido da vida? Para que se matar de trabalhar? Para que tanto trabalho? Para que tanto estudo? Será que isso é o fim? O fim, o estudo, a linha final ou o meio? Então você começa a refletir sobre ações, atitudes que você toma no seu dia a dia, que muitas vezes você acaba deixando a família de lado, os amigos de lado, e aí você começa a refletir, poxa vida, será que realmente preciso trabalhar tanto, me matar de trabalhar, buscar só dinheiro, como coloquei no artigo? Será que a felicidade está no contra-cheque? Será que a felicidade está só numa publicação de um artigo científico, de um livro? Enfim, é nesse sentido que eu trouxe o texto para buscar causar uma reflexão, não só minha, né, que é muito do meu cotidiano, mas para todos que leram a crônica, pensar se realmente vale a pena tudo isso. E por isso que o título da crônica foi Anormal é a Normalidade, porque a gente fica tanto no automático, e se esquece de muitas coisas boas. Então, o conto do Rafael, a crônica do Rafael, fala exatamente disso, né? De como nós não percebemos que no cotidiano nós somos anormais e que a gente deveria dar um outro jeito nessa nossa vida, né? E é muito gostoso ler a crônica do Rafael, porque ela traz exatamente essa importância. Rafael é uma pessoa que eu conheço, assim, do meu coração, em sentido de resiliência, em sentido de otimismo. Então, quem está precisando de um texto otimista, que é sempre bem-vindo, eu coloco aí o texto do Rafael para ser lido. Muito gostoso, Rafael. Obrigada. Fica aí um minutinho que agora eu vou chamar a Rejane. Rejane, tudo bom? Oi, olá, tudo bem? Tudo bom, Rejane? Rejane, você também no seu conto, o conto da Rejane chama Inversão do Curso do Tempo. Rejane, você aborda as mudanças que a pandemia nos trouxe. Não somos nós os donos do curso do tempo. É uma frase que marcou bastante quando eu li seu conto, né? O curso se inverteu e os novos sentidos aparecem. Rejane, como é que você vê hoje essa possibilidade de uma mudança para melhor? Ela existe realmente, Rejane? Então, nessa minha crônica, eu me identifico um pouco com a fala do Pedro, que ele comentou antes também, nesse momento da vida dele, da questão da pesquisa, que é esse momento em que eu me encontro também. E essa crônica surgiu em um momento que eu dei uma pausa na escrita da tese, e então eu escrevi essa reflexão, né? Com o objetivo justamente de suscitar uma espécie de provocação, uma reflexão, porque estávamos todos muito confortáveis com as nossas rotinas, com as nossas atividades habituais, e repentinamente o mundo se defronta com essa nova realidade que então solicita que todos nós mudamos esse curso que estávamos seguindo. E
E o que eu trago em forma de crítica, uma espécie de instigação a todo sujeito, é que a gente abra as nossas janelas, remova esses cabrestos que limitam a nossa visão e que a gente se permita a olhar também para a realidade do outro. Porque a pandemia, ela está atingindo o mundo todo, ela é uma pandemia, mas nessa história, há várias outras histórias se atravessando ao mesmo tempo, se entrelaçando a inúmeros sentidos. E todas as realidades que estão acontecendo ao mesmo tempo, essas diferentes histórias, elas são dignas de um olhar sensível. Então, é isso que eu busco trazer um pouco, né? Essa questão de nos permitirmos também para olhar para a situação do outro, né? Por mais que a nossa possa ser delicada, tenha suas peculiaridades, cada história é única em meio a essa história toda que o mundo vivencia hoje. Então, esses dois contos aí, tanto da Rejane quanto do Rafael, para trazerem para a gente esse alento, né? Essa questão de que a pandemia, ela traz grandes tristezas, mas talvez essas grandes tristezas nos deem uma lição de que é necessário, o que a Rejane disse, né? Olharmos para o outro, inverter esse curso em que a gente estava tão acostumado a só eu tenho que acordar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, vamos inverter tudo isso, né? E o Rafael está colocando, né? Não vamos só inverter no sentido de olhar para fora, mas também olhar para dentro da nossa casa, olhar para dentro das pessoas que habitam o nosso universo, né? Então, são dois textos, assim, muito gostosos, que nos dão otimismo, e otimismo é lógico, tá? Eu acho que os dois têm essa sensibilidade. Sabemos da tristeza que acontece, mas ainda assim decidimos observar que existe um novo curso a ser tomado. Então, esse título da Rejane, olha que bonito, Inversão do Curso do Tempo. Muito gostoso, Rejane, muito obrigada, agradeço muito a sua participação. Rafael, Eu que agradeço a oportunidade. Rafael, adorei conversar com você, muito obrigada aí pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez o convite e parabéns a todos os autores. Muito obrigado mais uma vez. Então, muito obrigada, agradeço a participação dos dois e gostaria de lembrar a todos e a todas que o livro está à venda no site da editora www.todasasmusas.com.br e também ele pode ser adquirido na sua versão em EPUB. Então, você pode pegar a versão papel ou pegar na versão EPUB, tá bom? Então, agora eu vou chamar para conversar com a gente a Renata Ferreira Munhoz, com o conto Quero a Minha Vida de Volta, e o Ronaldo Martins Botelho, Passeios Interiores. Renata e Ronaldo, sejam bem-vindas, bem-vinda, bem-vindo. Obrigado. Obrigada, Fernanda. E chamo primeiramente a Renata para conversar com a gente. Vamos lá, Renata? Sim. Renata, no seu conto, você nos traz uma situação inusitada. Alguém que gosta do isolamento social porque recebe mais carinhos e porque as pessoas que realmente nos importam estão conosco. E aí, no meio do caminho, aquela pessoa também cansa de tanto carinho, né, Renata? Então, como é isso? Conta pra gente um pouco essas duas situações. Eu quero mais carinho e, de repente, não aguento mais isso, todo mundo aqui dentro da minha casa. Fala pra gente como é que é esse conto, Renata. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos que estão assistindo. Agradeço muito pela oportunidade, não é? Agradeço em especial pela editora, Todas as Musas, pelo capricho com que fez essa edição incrível, né? Por todo o esmero com que trabalham em todas as publicações. Parabéns para vocês pela excelência. Fernanda e Flávio, muito obrigada, tá? Em primeiro lugar, eu queria dizer isso. E
Agradeço, claro, a todos que participaram aí dessa trajetória que gerou esse conto, e parabenizo também todos os autores que estão conosco aí nessa coletânea incrível. É uma honra, não é, estar ao lado de tantos autores que já têm experiência, já têm tantas publicações. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, sobre a sua pergunta, nós tentamos, então, na verdade, foi uma sugestão aqui do meu marido. Eu falei que queria escrever um conto de uma maneira, e ele sugeriu que eu pegasse um ponto de vista que não fosse exatamente o esperado, né? Não fosse um ponto de vista humano, mas um pouco, não é, personificado, vamos dizer. E aí eu tive a oportunidade de usar alguns elementos concretos aqui de casa, algumas, então, figuras que existem de verdade, não é? Então, a primeira personagem, eu até queria aqui mostrar para vocês, a primeira personagem está aqui. Vem cá, doutor. Então, Guto. Ele existe de verdade, então, não é ficção, né, Guto? Ele participou aqui o tempo todo dessa criação, porque não é, foi aquele segundo filho que eu contei na história. Mas o nosso primeiro filhão aqui, na verdade, já dando spoiler aí do final do conto, é esse figura aqui, né, ele existe também, foi o nosso motivador aqui, Lorde Camões, o nosso bulldog inglês de 40 quilos e 4 aninhos. Então, essa, na verdade, união desses elementos fez com que eu pensasse nessa trajetória mesmo da pandemia e toda essa situação de vulnerabilidade, risco social, enfim, todos esses pontos que vêm aí trazendo essas dores e preocupações humanas na perspectiva de alguém que não seja humano exatamente, né? Então, mas que viva igualmente todas essas questões aí do isolamento, todos esses dramas diários. Então, foi essa a motivação. E aí eu vou falar para a Renata o que a minha cunhada disse quando leu o conto. Ela falou assim, que fofo! Então, é um conto muito fofo, é um conto muito gostoso. Manda um beijo para o seu filho, para os dois filhos, os dois. Para o seu marido também, que ajudou aí o conto. E é gostoso a gente ouvir essas histórias também, de elementos de felicidade diante de tantos momentos de tristeza, né, Renata? Então, agradeço muito a sua participação aí e também você ter dividido com a gente essas histórias da sua família. Obrigada, Fernanda. Um abraço para vocês. Que fofo! Fala, obrigado. Obrigado. E agora eu vou chamar o Ronaldo. Renata, fica aí ainda. Tá, já. Ronaldo, o Ronaldo escreveu o texto, Ronaldo Martins Botelho, escreveu o conto Passeios Interiores. O Ronaldo traz no texto dele como personagem um aposentado que cria dentro de seu apartamento um clima completamente diverso do que existe lá fora. E eu acho bastante interessante essa ideia, né, Ronaldo? Porque quando a gente pensa em aposentado, a gente vai pensar assim, lá vem uma pessoa que vai trazer tristeza para mim, né? E você coloca diante de uma tempestade que ele cria dentro de casa um possível verão. Ronaldo, diz pra gente como é que é essa imaginação desse personagem, essa sua imaginação que é trazida para dentro do texto. Boa noite, então, Fernanda, a todos os participantes dessa bela iniciativa também. Eu quero também dizer que me sinto honrado de participar, né, de uma experiência tão diversificada e com autores que têm estilos tão diferentes e de qualidade. Buenas, essa história, na verdade, ela tem uma inspiração na minha própria experiência de vida, obviamente, né, mas que em um momento bem específico que eu vivi
vale notar que eu morei em várias cidades, né, do sul, de estados do sul do país e do sudeste por conta de trabalho, né, então vivi muito em trânsito, e uma das situações, assim, que me ocorria volta e meia, como é natural quando a gente vive longe dos seus parentes, né, do seu lugar em que viveu mais tempo, é a questão de uma certa solidão, uma certa necessidade de aquela ânsia por estar no meio do movimento, por estar por perto de coisas que para nós importam, que são interessantes. Por exemplo, eu gosto muito do mar, e eu morei muito assim, em cidades bem longe, né? Então, a minha experiência veio a partir daí, né? A inspiração vem naquela perspectiva de que, né, num pensamento de que é possível a gente criar nas condições onde nós estamos, e agora na pandemia, sobretudo, né, me veio essa inspiração, assim, então, de lembrar desses momentos, dessa história, de que é possível nós criarmos na circunstância onde estamos, de dentro da gente, as condições que a gente realmente quer. Em outras palavras, aquilo que a gente deseja, aquele lugar onde a gente quer estar, na verdade, é muito simples, a questão está na imaginação. Eu acho que a literatura se presta muito para isso. Então, a crônica veio mais ou menos dessa inspiração. Então, é muito interessante isso, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, uma pessoa mais velha, né? E o Ronaldo traz para a gente aqui essa pessoa mais velha que eu gostaria muito que fosse uma pessoa que eu vou me tornar também, né, Ronaldo? Que é essa questão de pessoas que conseguem, mesmo diante desse clima completamente diverso, dentro dessa tempestade, criar um elemento de felicidade, né? Então, Ronaldo, espero que tenha mais pessoas assim, que pensem a mesma coisa que você, que criem a mesma coisa que você, em vários lugares, em todos esses lugares pelos quais você andou, e que agora também que esse ser humano maravilhoso habite cada uma das casas, para que a gente possa fazer um universo melhor. Então, o conto do Ronaldo, que é Passeios Interiores, muito gostoso de ser lido, muito acolhedor, muito quente, o verãozinho, né? E o conto da Renata, que é Quero a Minha Vida de Volta, né? Então, espero que vocês dois fiquem bem e que, assim, todas as pessoas leiam os contos dos dois, porque são contos muito gostosos de serem lidos. Agradeço muito a presença de vocês. Obrigado. Eu que agradeço, Fernanda. Obrigada, Obrigada. beijo, tchau, tchau. Beijo. E agora eu chamo aqui para a gente finalizar a nossa live a Roseli Jimenez. Roseli? Olá, tudo bem, Fernanda? Oi, Roseli. Você Tudo ficou bom? sozinha por último, Roseli. Pois é, se é verdade que os últimos serão os primeiros, eu estou aqui, não é? Esperançosa, deixando um abraço grande para o Flávio também. Muito legal. Então, Roseli, o conto da Roseli chama Siroco. O siroco é um vento, é isso, Roseli? Então, siroco é algo que a gente realmente não tem por aqui, essa é a incógnita da minha historinha, né? Mas o siroco é aquele vento que vem do deserto, das bandas do Mediterrâneo, e quando ele sopra, normalmente ele traz pragas, né? E por isso ele está aí na minha história. Então, a Roseli traz na história dela muito a questão de filmes, da literatura, de enredos que às vezes a gente lê, a gente vê e que retornam à nossa mente nesses momentos de isolamento. Fala um pouquinho para mim como que isso é tratado dentro do seu texto. Os livros lidos, os filmes assistidos e como que eles fazem parte da nossa memória. Eles entram na nossa memória afetiva, na nossa memória intelectual. Eu achei interessante, não é? Porque as pessoas, de um modo ou de outro, estão ligadas aí ao acadêmico, não é?
Mas a pandemia também ultrapassou aí alguns limites, né? Um começo que parecia acabar rapidamente, e quando eu escrevi por volta aí de março, abril, ela estava para ficar. E eu fiquei pensando, né, neste calor e no vento que passava por aqui, e esse vento me levou para outras paragens. A principal foi ir para Veneza, né? Eu já estive lá e quando eu estava lá, eu ficava pensando naquele personagem, o Gustav, não é, de Morte em Veneza, tanto da obra do Thomas Mann como do filme do Visconti. E aí foi um pulo. Dele eu fui para Bergman, e obviamente, não é, a Morte em Veneza é porque há também uma peste, e em Bergman há outra peste, e dessas duas pestes eu passei para uma mais próxima, não é, na América Latina, com o Amor nos Tempos do Cólera. Tudo pelo vento. E aí a Roseli fala, mas é muito gostoso, por exemplo, ver o Gabriel Garcia Marques, né? A gente lê o texto da Roseli e encontrar todas essas referências, né? Que eu acho que é o papel da literatura, né, Roseli? Da literatura, do cinema, da arte em geral, que é povoar, ela povoa um pouco a nossa mente de diversos universos, né? Roseli, eu tive uma curiosidade aqui, né? Você falou de uma. Olha lá que lindo. É o Gustav nos seus momentos finais. Essa é uma das cenas em que, enfim, a velhice, que é um tema caro a esta pandemia também, né? A velhice o tolhe, não é? E ele está ali a pensar em Tadzio e toda a beleza da juventude, e assim ele parte em Veneza. Mas diga. E aí tem um momento do seu conto que você fala de consulta médica por chamada. É verdade, Roseli? Isso daí existe mesmo? É verdade. Aí a minha é uma personagem fictícia, mas ela trabalha com as coisas que acontecem comigo. Então, em tempos de pandemia e de tecnologia, a gente lança a mão da memória afetiva acadêmica, mas lança a mão também da tecnologia. E nesse começo de pandemia, por conta deste siroco, vento que não existe por aqui, eu tinha muita dor de garganta. E então eu fui ficando preocupada. E aí eu conheci um aplicativo, e ele existe, funciona, você se inscreve, manda seus dados, e de repente, no inesperado da minha lua rosa, alguém falou em lua rosa, a minha nesse dia também era cheia e rosa, e aí uma médica entrou em contato comigo pelo FaceTime. Então, veja que o texto atravessa, né, uma memória da literatura, do cinema, e vem cair na tecnologia do mundo que a gente vive. E muito interessante, porque a médica, ela fala com você como se estivesse ali no consultório. E para mim foi um alívio, não é? E o que eu conto ali, embora do lado da minha fictícia personagem, é algo que também se deu comigo. Viva a tecnologia, né? Então, é muito gostoso ler aí o Bergman com a xadrez aí, com a morte. É um outro momento também de peste e de morte. E nessas três obras, não é, que eu trouxe para dentro do conto crônica, ou até um desabafo, né, ou os três, são mortes metafóricas, né? E talvez das mais belas que o cinema e a literatura já criaram, né? Muito, muito lindo. Emocionante até. Emocionante. Roseli, eu agradeço muito as suas palavras, e eu acho que na nossa conversa eu encontrei uma resposta muito boa, que às vezes me perguntam, falam assim, mas por que escreves? Né? Perguntam para mim. E aí eu sempre falo assim, nossa, eu não tenho ideia, né? Por que eu escrevo? Então, na verdade, a gente escreve muitas vezes porque, primeiro, lemos muito,
assistimos muitas coisas e vivemos. Então, essa mistura que todo mundo falou hoje, né? Eu falei coisas que aconteceram comigo, e aí veio a história. Eu falei coisas que eu vi, e aí veio a história. E para que serve a literatura? Esperamos, né, Roseli, que faça com que as pessoas se sintam um pouco melhor diante desta pandemia em que vivemos. Olha, Roseli, agradeço muito a sua presença. eu é que agradeço, Fernanda, e eu faço aqui uma homenagem a um professor meu muito querido, Fernando Segolin, que já se foi desta vida, mas ele dizia quase sempre nas suas aulas, não é? A poesia serve para quê? E ele dizia, serve para nada e serve para tudo. E é o que nós hoje vivenciamos. Eu só tenho a agradecer por esse momento a você, ao Flávio, a todos os demais escritores e escritoras, aos amigos e amigas que estão conosco até agora. Muito, muito obrigada. Também agradeço muito, muito obrigada pela sua presença, Viviane, aí, Roseli com a gente, tá? E por colocar para a gente, assim, esse siroco, que eu espero que esse siroco realmente deixe a gente em paz, né? Vá-se embora. O Flávio falou que vai colocar a Lídia para dar um tchau para a gente também, né? Então, Lídia aqui também para dar um tchau para a gente, né? Que bom, Lídia. E dizer assim, eu vou agora confessar para todos que eu também tenho um conto na coletânea. Ah, sim. E o Flávio também tem. Opa! Então, vocês teriam que dar uma palavrinha para a gente nesse finalzinho, né? Não. A gente vai deixar vocês para lerem os contos. Opa, com certeza, com certeza. Mas, assim, agradeço muito, falo aqui com as últimas, né? Mas agradeço a todos que participaram desse nosso segundo momento. E lembrar a todos vocês que o livro está à venda e nós vamos colocar essa entrevista disponível no canal do YouTube da editora e também vamos publicar em 2 momentos no Instagram, tá bom? Então, meninas, agradeço muito, aos meninos que entraram também agradeço muito e fiquem todos aí acolhidos pela literatura nessas histórias do isolamento. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado a todas, a todos. Agradeço de coração a todos que estão nos assistindo.